Shalom, meus irmãos. Então, esse material aqui que eu trago hoje é sobre esses animais, dinossauros, que supostamente se extinguiram há 66 milhões de anos atrás. Mas iremos ver ao decorrer desse material, desse estudo, que isso não passa de outra lavagem cerebral que a Matrix quer impor para nós. Precisamos saber o que são dinossauros e se a Bíblia fala deles. O que são dinossauros? O que dizem pra gente? De acordo com a teoria evolucionista e a ciência convencional, os dinossauros constituem um grupo de répteis da classe Dinossauria. Acredita-se que eles apareceram há pelo menos 233 milhões de anos atrás e que, por mais de 167 milhões de anos, foram um grupo animal dominante na Terra, num período geológico de tempo que vai desde o período Triássico até o final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, quando um evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros, com exceção de algumas espécies emplumadas, as aves. Dinossauros, em grego, significa Denos e Sauros, que é largato terrível. Lembrando que esse termo dinossauro é um termo novo, a suposta causa da extinção. A hipótese mais aceita é de que o meteorito encontrado na cratera de Chuquip, na península de Yucatán, no México, foi o responsável pela extinção dos dinossauros, ao colidir com a Terra e originar uma grande explosão, ao qual carbonizou bilhões de animais instantaneamente, levantando também uma nuvem de poeira tão espessa que bloqueou a luz do Sol e transformou um planeta em um local extremamente frio em um evento meteorológico similar ao inverno nuclear, eliminando quase todas as espécies existentes de dinossauros. Pouquíssimos deles sobreviveram, e eram todos aviários, pequenos e provavelmente terrestres, já que as florestas foram amplamente destruídas por incêndios após o impacto do meteoro. E isso tudo é apenas teoria, tá, gente? E somente aves que não dependiam de árvores para obter alimento e esconderijo poderiam ter sobrevivido. Tudo isso aí são teorias que a ciência darwinista ela propõe. Mas precisamos saber se isso corrobora com a realidade e que veremos aqui em diante. Etimologia. O termo dinossauro foi proposto em 1842 por Richard Owen para classificar os grandes esqueletos de animais extintos que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido. A palavra em latim deriva do grego. Isso aqui, que significa largato terrível, aquele Deinonychus. Apesar de esses animais serem ornitídeos e, portanto, taxonomicamente distantes dos lagartos, esses animais, assim como todos os demais seres vivos, existentes ou extintos, foram batizados de acordo com a nomenclatura binomial promulgada por Carlos Linneu no século XVIII, que estabelecia que todos os animais deviam ser nomeados usando termos das línguas grega ou latina, como foi o caso do primeiro gênero de dinossauro não aviário catalogado, o megalossauro, cujo nome significa largato grande. No entanto, no decorrer dos anos, muitos dinossauros foram classificados como termos vindos de outros idiomas, como o Dilong, que vem da língua chinesa, significando dragão. Guardem esse termo dragão. Opa, pulei aqui. Mas guarda aquele termo dragão, porque vocês vão entender mais pra frente. O que diz o criacionismo sobre os dinossauros? Também é uma vertente. E também o Mapusaurus, que vem da língua indígena Machupi, significado largato da terra. O que diz o criacionismo sobre os dinossauros? O criacionismo, em sua maioria, discorda da ideia de que os dinossauros existiram há milhões de anos e foram extintos naturalmente. Os criacionistas geralmente acreditam que os dinossauros foram criados por Deus há cerca de 6.000 anos atrás e foram parte da vida na Terra antes do dilúvio bíblico. Alguns criacionistas defendem que os dinossauros foram extintos durante o dilúvio e, portanto, seus fósseis são vestígios do dilúvio, enquanto outros propõem que os dinossauros ainda podem existir em áreas isoladas ou que foram exterminados em tempos mais recentes. Mais pra frente também iremos falar sobre isso. Posições criacionistas sobre os dinossauros. Criacionismo da Terra Jovem. Acredita que a Terra foi criada em 6 dias, com os dinossauros sendo parte dessa criação inicial. Dilúvio bíblico.
Muitos criacionistas acreditam que os dinossauros foram extintos no dilúvio bíblico. Dinossauros extintos recentes. Alguns defendem que os dinossauros podem ter sido extintos há muito menos tempo do que a ciência sugere, que é a ciência darwinista. Dinossauros em áreas isoladas, isso é bem interessante. Algumas teorias criacionistas propõem que dinossauros podem ainda viver em áreas isoladas, como aí tá Rio Grande, mas aí, resumindo, é uma área isolada, de difícil acesso, e que seus fósseis seriam restos de criaturas que morreram por outros meios. É aqui, meus irmãos, que está o grande embate. Evolução contra criacionismo. Eu sempre bato na tecla que você não dá para harmonizar as pessoas em si, não podem harmonizar qualquer linha evolucionista, darwinista, com o conceito bíblico, porque um confronta o outro diretamente. E falamos aqui na cosmologia, uma coisa confronta a outra, não só de cosmologia, mas em tudo, inclusive isso aqui, meus irmãos. Inclusive tem até muitos terraplanistas que dizem que dinossauros não existiram, mas nesse ponto eu tenho divergência com eles, porque veremos a seguir que esses animais são e sempre foram mencionados na Bíblia. Assim como as antigas civilizações falavam de um conceito cosmológico em comum, eles também falavam de seres, de animais reptilianos de grande porte e que tinham contato com ele. Todas as antigas civilizações dos 4 cantos do mundo, e vamos ver isso. O que a Bíblia diz sobre os dinossauros? Precisamos entender que o termo dinossauro não existe na Bíblia, pois é um nome recente que foi criado pelo biólogo e anatomista britânico chamado Richard G. Warren em 1842. Antes disso, não haveria nenhuma possibilidade de alguém mencionar esse termo, muito menos os autores bíblicos. Para mencionar esses termos, esses animais, eram dados outros termos como dragão, serpente, basilisco, monstro, réptil ou besta. Veremos algumas linhas teológicas a respeito desses animais a seguir. Teoria do hiato. A teoria do hiato, também conhecida como a teoria do intervalo ou outra teoria da restituição, é uma crença de que a Terra já era habitada antes da criação relatada em Gênesis 1:1. A teoria do hiato é uma heresia que defende que milhões ou bilhões de anos se passaram entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. A teoria do hiato é uma das várias teorias evangélicas que tentam explicar o relato bíblico de Gênesis. A teoria do hiato também é conhecida como teoria da restituição, teoria do intervalo, teoria da brecha e teoria do caos. Essa teoria popularizou entre o fim do século XVIII e metade do século... esse aqui eu não estou lembrado. Quando a geologia, que nesta época era uma ciência ainda recente, afirmou que a Terra era muito mais antiga do que Gênesis, e a geologia diluviana, poderiam afirmar, foi difundida por Thomas Chalmers, um professor da Universidade de Edimburgo, fundador da Escola Livre Escocesa, vou traduzir assim, e autor de um dos tratados de Bridgewater, que atribuiu ao teólogo holandês Simon Episcopius a criação dessa teoria. Essa teoria tem um grande problema, meus irmãos. Sabe qual é? Paulo lá diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte é tanto física quanto espiritual. Aí eu pergunto, como é que a morte entrou antes do pecado primordial, antes do pecado de Adão e Eva? Não faz sentido. E outro problema, você está colocando os fósseis naquela época, também é outro problema. Tem um fundo de verdade quando diz que já existia uma era antes de Gênesis 1:1, mas aí, nós falamos anteriormente, nós entendemos que essa é a era atemporal, ou seja, a era pré-existencialista, a era da pré-existência, a era da temporalidade, onde nossa alma, nosso espírito estava com o Pai. Mas o processo de encarnação, a materialização da dimensão terrena, começou em Gênesis. Agora, existiu uma era antes, que é a era temporal, a era espiritual, mas não outras eras, outros milhões de anos na Terra, não como a ciência fala hoje em dia, a ciência darwinista, evolucionista. A Terra, no máximo, tem 6.000 anos. Basta fazer um cálculo de cronologia bíblica. Dinossauros criados junto com os outros animais. Gênesis 1, 24 e 25. E disse Elohim, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie.
E assim foi. E fez Elohim as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. Detalhe, meus irmãos, dinossauros são répteis. Quando aqui fala que todos os répteis foram criados conforme a sua espécie, já está aqui incluindo os dinossauros. É porque nós pensamos em alguns: crocodilo, tartaruga, dragão de Komodo. Mas os dinossauros podem incluir nesse bolo, porque eles são répteis. O capítulo 40 de Jó descreve um animal semelhante a um saurópode. Vamos ver. Descrições do Behemoth. A descrição bíblica. O Behemoth é descrito no livro de Jó, capítulo 40, do 15 ao 24. Deus criou o Behemoth e comparou a si mesmo. O Behemoth come capim como boi. O Behemoth tem ossos de bronze e membros de ferro e uma cauda como um cedro, comparada ao cedro. O Behemoth vive nos pântanos e rios e não tem medo de nada. Interpretações. Alguns criacionistas acreditam que o Behemoth era um saurópode. Outros comentaristas sugeriram que o Behemoth era um elefante ou um hipopótamo. Inclusive tem até umas traduções que falam disso, de elefante ou hipopótamo. Mas quando vemos as características desse animal, vemos que não bate em quase nada um elefante ou um hipopótamo, principalmente quando compara a cauda desse animal com o cedro. Na tradição judaica ortodoxa, o Behemoth é o monstro da terra por excelência, uma besta grande. A incrível semelhança de um Behemoth com um saurópode. A descrição de características que se encaixam na anatomia de saurópodes, como a capacidade de mover a cauda, como um cedro, e ossos fortes como tubos de bronze. Tamanho e peso. O Behemoth é descrito como uma criatura imensa e com uma força que provém dos seus lombos e músculos do seu ventre. Cauda. Deus menciona que o Behemoth pode mover a cauda como um cedro, que poderia sugerir um corpo forte e poderoso. Ossos. A Bíblia descreve seus ossos como tubos de bronze e as suas ossadas como barras de ferro, o que pode corresponder à estrutura óssea forte e densa dos saurópodes. Hábitos. A descrição indica que o Behemoth come a erva como boi, sugerindo que era um herbívoro como os saurópodes. E detalhe, quando Deus fala a Jó, ele fala: contempla o Behemoth que eu fiz contigo, ou seja, é contemporâneo do ser humano. Surgimento da ideia do Behemoth como um saurópode. A ideia que o Behemoth seja um saurópode, como um brachiosauro ou um apatossauro, surgiu de estudos comparativos entre a descrição bíblica e a anatomia dos dinossauros. A descrição do Behemoth e as características de saurópodes são semelhantes em diversos aspectos. Alguns estudiosos e comentaristas religiosos sugerem que o Behemoth não é um dinossauro, mas sim um elefante ou um hipopótamo. No entanto, a descrição bíblica não se encaixa completamente com esses animais, e principalmente quando compara a cauda dele com o cedro. A comparação de sua cauda com o cedro. Vemos aí um apatossauro, um saurópode, um animal de pescoço longo, um dinossauro de pescoço longo, da classe dos saurópodes, e um elefante do lado. Agora comparamos as caudas. Do hipopótamo muito menos, Um detalhe, quando diz que ele é sustentado pelos músculos do seu ventre, o seu poder está nos músculos do seu ventre, a única classe de animal que é sustentado pelos músculos do seu ventre são os répteis. Estão pegando a visão, meus irmãos? O Leviatã é um réptil marinho. Não sabemos em si ao certo qual de fato é esse réptil marinho que Deus está falando para Jó. Mas com certeza é um réptil, porque fala lá que as suas escamas estão fechadas, estão bem alicerçadas, e ele cuspia fogo. Inclusive já acharam muitos crânios de animais marinhos, de répteis marinhos, como mosassauros e cronossauros, tinha uma caixa no crânio deles, que tinha uma composição química, que talvez, uma teoria, talvez era necessário, funcionava para cuspir fogo, e se encaixa completamente com a descrição do Leviatã. Agora, como eu disse, no caso do Leviatã, não sabemos ao certo qual réptil marinho era, mas a teoria que é um mosassauro ou um cronossauro. Isso sim é uma teoria, é especulação. Agora, o Behemoth
é claramente um saurópode, meus irmãos. Quando vemos aquelas características, vemos que bate completamente com um saurópode. A lenda dos dragões nas antigas civilizações é aí que vai começar a ficar interessante. O que o criacionismo pensa sobre os dragões? A visão dos dragões no criacionismo é que eles são criaturas reais, não apenas mitológicas, que foram criadas por Deus e existiram no passado. Alguns criacionistas acreditam que os dragões foram os reptilianos do Velho Testamento e que seus restos podem ser encontrados nos fósseis, como os pterossauros. Inclusive, muitos acreditam que as antigas lendas de dragões eram na verdade dinossauros que as civilizações tinham contato, e conforme eles foram virando em animais mais raros até a sua extinção, se criou o arquétipo do dragão. Foi o que eu falei. Povos dos 4 cantos do mundo, sem nenhum ter contato com o outro, falavam de um mesmo ser, de um mesmo animal, de um ser reptiliano, gigante. Vestígios arqueológicos que comprovam a convivência de humanos e dinossauros. Isso foi achado numa caverna. Essa pintura se parece muito com um dinossauro da classe dos hadrossauros. Aqui vemos uma figura feita num templo do Peru, e muito antes dos primeiros fósseis serem descobertos. Essa figura já estava, e parece muito estegossauro pelas características. Utah, Estados Unidos. Uma pintura e outra caverna. Aqui vemos uma pintura aborígene de uma tribo da Austrália, que parece ser um plesiosauro. Os nativos caçando um plesiosauro. Eles pintaram. Eles fizeram essa pintura. As pedras de Ica, as mais famosas, vemos um nativo sentado em um animal que parece um triceratops. Aqui vemos animais semelhantes a tiranossauros, atacando os seres humanos, inclusive. A China e o dragão, o símbolo chinês, que é fortemente representado como um dragão, e o horóscopo chinês, que se baseia no calendário lunisolar, que, em detalhe, meus irmãos, todos os calendários das antigas civilizações eram em comum no sentido de se basear em uma terra plana e estacionária. Todas as civilizações, inclusive o próprio horóscopo, se baseia no calendário lunar. E vemos que nesse horóscopo há 12 animais do zodíaco, e um deles é o dragão. E se você perguntar para os chineses se todos esses animais eram reais, eles vão dizer que sim, inclusive o dragão. Mas porque só o dragão é considerado lenda mitologia para nós? Fica a reflexão, né? Não faz sentido ser os 11 animais reais em um simbólico, em um mitológico. Repetindo, como eu falo sempre, na verdade, toda lenda, toda mitologia tem um fundo de verdade. Tecido mole em ossos de dinossauro. Isso foi um achado, uma grande descoberta, que é um problema para a teoria darwinista. Um problema para o evolucionismo. Tecido mole de dinossauros foram encontrados em ossos diferentes, como o de um Tiranossauro Rex e um dinossauro herbívoro de pescoço longo. Em 2003, a doutora Mary Schweitzer encontrou um tecido mole, incluindo vasos sanguíneos e proteínas em um osso de tiranossauro. Em 2017, os cientistas encontraram o que pode ser um vestígio de tecido mole antigo, mais antigo já recuperado, em uma costela de um dinossauro herbívoro de pescoço longo. Em um estudo publicado na revista Science, foi encontrada uma substância transparente e flexível que se parecia com células e vasos sanguíneos. Pesquisadores da Universidade de Liverpool e da UCLA encontraram vários fragmentos de colágeno de dinossauro em um fóssil. Todas essas coisas, meus irmãos, tecido mole, colágeno, vasos sanguíneos, é impossível essas composições serem preservadas com milhões de anos. Só é possível com alguns milhares de anos. Essas datações por carbono são falhas. E essas preservações nesses fósseis comprovam isso. Agora é a questão, e que fica ao seu critério: dinossauros vivos entre nós?
esse corpo, essa carcaça, esse cadáver, foi pescado por uma tripulação japonesa na Nova Zelândia em 1977, que se assemelha muito a um plesiosauro. Inclusive, o próprio Japão criou um selo comemorativo de um plesiosauro com essa descoberta. Inclusive, muitos japoneses de terceira idade, idosos, têm esse selo guardado até hoje. Muitos cientistas disseram ao caso, que isso era um tubarão-baleia, mas essa composição tinha uma composição química nesse corpo, nesse cadáver, que era tecido adiposo. E o tecido adiposo só é para répteis, não para mamíferos. O tecido adiposo só existe em répteis. É mais provável isso ser de um dinossauro, de um réptil marinho, de um plesiosauro, do que um tubarão-baleia. E vemos claramente a semelhança. Será? Bom, aí fica na base da especulação, mas que é interessante citar Monstro do Lago Ness. Óbvio que essa foto aqui, tirada em 1933, a mais famosa, ela é falsa. Já foi comprovado. Mas a questão da lenda do Monstro do Lago Ness é uma incógnita. Até hoje é uma incógnita. Até hoje não se sabe qual é essa criatura. Mas pelas descrições de testemunhas, se assemelha muito a um plesiosauro. O Mokele Mbembe, do Congo, se assemelha muito a um saurópode. Mokele Mbembe significa aquele que atrapalha o fluxo dos rios. E, inclusive, se assemelha muito ao próprio Behemoth na Bíblia, que Deus descreve para Jó no capítulo 40, que diz que ele gosta de se abrigar em pântanos, em lamas, e esse animal tem esse comportamento. E vive a maior parte do seu tempo na água. Quando o rio transborda, ele não tem medo, ele não teme. Está lá em Jó. Saurópode. Congamato, também no Congo, um animal que se assemelha muito ao pterossauro. O Hopen, ou demônio voador, descrito como um pterossauro lá na Papua Nova Guiné. Uma semelhança que me chamou muita atenção desses dois é que tanto esse animal do Congo, na África, e tanto com esse animal na Oceania, são seres parecidos, porque ambos são descritos como tendo um tipo de bioluminescência, tendo hábitos noturnos e comendo cadáveres. Detalhe: civilizações, pigmeus e os nativos da Papua que não têm e nunca tiveram contato nenhum, descrevendo praticamente a mesma criatura. Coincidência? Não sei. Kasai Rex, também no Congo, parece um terópode, um tiranossauro, um cachalodontossauro, enfim. Burundio, na Austrália, um terópode também. O monstro do lago Champlain, lá no lago Champlain, descrito como um plesiosauro, um lago que faz fronteira com os Estados Unidos e o Canadá. É o Stoa, aqui no Monte Roraima, no Brasil, na Amazônia. Ninguma monenê, também no Congo, descrição semelhante a um espinossauro. Emelantouca, também no Congo, descrição semelhante a um ceratopsídeo, um triceratops, um torossauro, enfim. E é possível esses animais existirem até hoje? Porque muitos animais que considerávamos extintos muito antes dos dinossauros na linha cronológica evolucionista estão vivos até hoje e não sofreram nenhuma alteração evolutiva, nenhum traço de evolução. O selacanto, que acreditava-se que se extinguiu muito antes dos dinossauros, está vivo até hoje. Esse animal também, o tubarão-cobra, se não estou enganado. O Okapi, o próprio crocodilo, são considerados fósseis vivos. E é aí que vemos a distorção das coisas, ficção e realidade. Isso aqui, meus irmãos, não é bíblico, nunca foi. Confronta diretamente a Bíblia. Infelizmente, os dinossauros são usados como bode expiatório para reforçar a teoria darwinista, mas sim, esses animais existiram e podem existir até hoje. Não estou afirmando, só estou dizendo que a possibilidade não é zero, porque eles foram animais criados por Deus junto com os outros animais na criação. E eles não tinham esses tamanhos desproporcionais como diz o Jurassic Park, o Jurassic World de Steven Spielberg, ou filmes da ficção. Eles eram répteis comuns como os outros. Agora,
de um período pré-diluviano, como o réptil cresce até a sua morte, é bem capaz de muitos deles terem tamanhos avantajados, mas com o tempo eles foram diminuindo devido à sua expectativa de vida serem bem menores, e muitos desses também morreram no dilúvio e foram enterrados, soterrados, e já se achou muitos fósseis de répteis marinhos, de ictiossauros, de plesiossauros, enfim. No Himalaia, em grandes montanhas, no Monte Everest, já foram achados várias ossadas, vários fósseis de animais e répteis marinhos. A grande extinção em massa. Sim, esses animais entraram na arca e com o tempo foram sendo caçados pelos humanos, por território, por recompensas, por defender seu território, por ameaças de gado. As lendas dos dragões que temos, meus irmãos, são esses seres o tempo todo que conhecemos como dinossauros. Inclusive o próprio dragão, o dragão clássico, o arquétipo do dragão que cospe fogo que voa, apesar de muita gente considerar como lenda, ele também existiu e era um dos répteis também, da época. Enfim, meus irmãos, esse foi um breve vídeo para vocês entenderem que sim, a Bíblia relata a existência desses animais, mas não é como contam pra gente. Assim como mentem a cosmologia, como mentem a cronologia do mundo, a origem do universo, a origem da Terra, também mente sobre esses animais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Shalom.